Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. FIFA testa nova modalidade de VAR que vai ser mais simples e mais barata. Gabigol concede entrevista exclusiva ao portal UOL. Tite aprova e Flamengo decide contratar jogador muito acima da média. Flamengo monitora titular do Colo-Colo depois da aprovação do Tite. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. A boa notícia do dia é que o volante Eric Pulgar treinou normalmente nesse domingo com todo o elenco e, desse modo, está totalmente recuperado da sua lesão no tornozelo esquerdo e vira opção para o técnico Tite no jogo contra o Amazonas em Manaus nessa quarta-feira pela Copa do Brasil. Apesar de ter sido substituído muito bem pelo Alan nos últimos jogos, o Pulgar é uma peça-chave no time do Tite. Ele sofreu uma entorse no tornozelo no dia 28 de abril, no jogo contra o Botafogo pelo Brasileiro, e nem sequer voltou para a etapa complementar. Excelente notícia! A situação do Gabigol no Flamengo ficou ainda mais instável nessa última semana com a tal foto dele utilizando a camisa do Corinthians, que gerou a maior polêmica e desagradou torcedores e dirigentes. Com isso, a possibilidade de uma saída do jogador não é descartada e vários times surgem como interessados. Sabendo da forte concorrência, o Cruzeiro resolveu se antecipar aos demais clubes e já prepara uma oferta pela sua contratação. O novo dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, é um grande fã do Gabigol e sonha com a possibilidade de contar com ele no seu elenco. A ideia do time mineiro é poder assinar com o jogador para essa janela do meio do ano, podendo oferecer um certo valor em dinheiro ao Flamengo. Ainda não há uma proposta formal e, caso chegue algo muito vantajoso, é muito difícil que a diretoria do Flamengo não aceite vender o seu ex-camisa 10, apesar do jogador demonstrar todo o interesse em renovar com o Flamengo. Os cruzeirenses estão tão animados que já fizeram até o Gabigol com a camisa do time. Dá só uma olhada aí. A FIFA está testando uma nova modalidade de VAR, mais simples e mais barata, para ser utilizada exclusivamente em competições em que não há recursos financeiros ou humanos para a implementação completa da tecnologia. O assistente de vídeo, como existe hoje, não vai sofrer alterações. O chefe de comitê de arbitragem Colina mostrou no Congresso da FIFA nesta sexta-feira os resultados desses testes, feitos durante um torneio sub-20 organizado pela FIFA na Suíça, masculino e feminino. Em 36 partidas, a FIFA usou uma configuração muito mais barata do que a necessária para o uso do VAR, com apenas 3 ou 5 câmeras e sem a cabine do VAR, portanto, sem árbitros especialistas em vídeo. As imagens captadas por essas câmeras são enviadas para um computador que fica à beira do campo. Como não há árbitro de vídeo para avisar ao árbitro de campo de uma potencial condição errada, cada time teria direito aí a 2 desafios por jogo. Os técnicos podem chamar a atenção do árbitro em lances específicos, gol, cartão vermelho, pênalti e etc. O árbitro, então, pode ir até a beira do gramado e consultar o computador. Não há nenhuma intenção ou previsão de ampliar o uso dessa modalidade de VAR em outras competições, muito menos de acabar aí com a ferramenta do VAR. Em algumas ligas não há recursos para o uso desse tipo de tecnologia e em outras não há mão de obra suficiente. Por isso, testamos essas alternativas e o resultado tem sido satisfatório, disse o Colina durante o Congresso da FIFA. Segundo informações do jornalista José Tomás Fernandes, da ESPN, o Flamengo tem interesse no zagueiro Alan Saldívia, do Colo-Colo. Ele tem 22 anos e é titular oficial do time Cacique. Saldívia tem contrato com o Colo-Colo até 2026 e a sua taxa de rescisão é de 2,2 milhões de euros, 10 milhões de reais na cotação atual.
O Orlando City dos Estados Unidos fez uma oferta oficial há alguns dias, mas o Santiago Clube recusou. Caso o acordo seja fechado, o Saldívia seria outro jogador uruguaio nos planos do Flamengo, que já conta com o Varela, Matias Vinha, Nicolás de la Cruz e o Arrascaeta. Porém, há outros clubes da Major League Soccer, Liga de Futebol Profissional dos Estados Unidos, que estão seguindo os passos do jovem uruguaio. No Brasil, o Palmeiras é outro interessado, segundo a mídia chilena. O número 4 do Colo-Colo já jogou 16 partidas nessa temporada. O Saldívia tem 1,80 m de altura, pesa 80 quilos, estreou nas categorias de base do Danúbio e de Torque, ambos do Uruguai, antes de chegar ao Cacique em 2022. Segundo informações do portal Léo Dias, o Fantástico entrevistaria Gabigol horas antes do programa começar nesse domingo. Dessa forma, o conteúdo seria passado no horário nobre na noite de ontem, na TV aberta. Entretanto, o staff do jogador cancelou o bate-papo às pressas e adiou o esclarecimento oficial do jogador, que iria pedir desculpas à torcida do Flamengo. Mas o Gabigol deu entrevista ao jornalista André Hernan, do UOL, sobre a polêmica do uso da camisa do Corinthians durante um churrasco em sua casa na última quinta-feira. Ele finalmente pediu desculpas por ter vestido o uniforme do Corinthians e garantiu também que nunca mais vai acontecer o mesmo erro. O Gabigol explicou como tudo aconteceu. Ele disse: "Eu estava em casa, em período de folga, convidei as pessoas que estiveram aqui comigo durante o meu período de suspensão. Fizemos um churrasco, eu errei. Agora é pedir desculpas. No momento que a foto saiu, eu fiquei sem entender nada. Esse foi o período em que eu tentei pensar no que tinha acontecido. Eu coleciono camisas, troco camisas, recebi essa camisa e acabei usando. Errei. Peço desculpas, não pensei. Jamais ia fazer algo para desrespeitar a torcida do Flamengo. Não vai acontecer mais." Fecha aspas. Essa troca de camisas é comum em várias periferias. Você usa várias camisas, agora é pedir desculpas. Eu estava na minha intimidade, com pessoas que eu considero. Em vários momentos já usei camisas de outros clubes. Essa camisa do Corinthians tem uma questão racial. Mas, como eu falei, errei, aprendi e não vai acontecer mais. Em seguida, o Gabigol falou sobre a grande lição que ficou do episódio que lhe custou a camisa 10, que já foi um dia do Zico. A primeira lição é não confiar em todo mundo, né? Essa pessoa que vazou foi maldosa. Também não usar mais mesmo dentro da minha casa, totalmente relaxado. Mais à frente na entrevista, o Gabigol fez questão de ressaltar que não houve segundas intenções no uso da camisa do Corinthians. Eu não escolhi a camisa para acontecer tudo isso. Eu só usei a camisa porque eu estava dentro da minha casa. Eu amo o Flamengo. A minha casa é no Rio de Janeiro. Eu sou flamenguista. Eu tenho certeza que não é uma foto que vai mudar tudo isso. Para finalizar a primeira parte da entrevista, o Gabigol falou sobre a pessoa que vazou a imagem em grupos do WhatsApp. O jogador não quis citar o nome do responsável pelo vazamento. Agora, o camisa 99 do Flamengo disse: "Pessoas assim, com essa maldade no coração, não merecem que a gente cite. Apenas orei muito para que ele deixe de ter essa maldade no coração." A gente estava numa resenha entre amigos, né? Ela ficou aqui 30 minutos. Óbvio que eu fiquei muito triste e externei isso para ele, mas já perdoei. Aí eu te pergunto, você perdoa o Gabriel pela sua atitude após o seu pedido de desculpas? Coloca aí. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece. Manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, rapidinho, simples assim. Muito obrigado. Thiago Alcântara anunciou a sua saída do Liverpool da Inglaterra após o fim da temporada europeia. O seu contrato expira em junho e ele vai ficar livre para assinar um acordo com qualquer outro clube. O seu nome está sendo muito bem avaliado pela diretoria do Flamengo. Reuniões entre as partes aconteceram no início desse ano e o Flamengo chegou a cogitar a possibilidade de contratar o jogador, mas não houve um avanço.
O meia gostaria de cumprir o seu contrato no Liverpool e assim o fez. Agora, com ele livre no mercado, o Flamengo deve fazer uma nova consulta para sua chegada ao Rio de Janeiro. Num primeiro momento, o Thiago tem preferência pela Europa, mas não tem tido contatos de equipes daquela região. Segundo informações do portal UOL, o Flamengo analisa fazer mais uma investida pelo Thiago Alcântara, com o aval do Tite. Ainda foi informado que a cúpula rubro-negra enxerga ser uma boa oportunidade de mercado a contratação do Thiago. Na avaliação da comissão técnica, o time precisa de um jogador que possa fazer as funções de volante e meio-campista. O Thiago atuou nas duas funções em sua carreira e, por isso, o Tite acredita ser uma ótima oportunidade. O treinador gosta de contar com atletas desse nível, como Nico de la Cruz e Gerson, que podem fazer as funções de segundo volante, meia central e pelos lados do campo. Além disso, há o entendimento de que se trata de um jogador de alto nível. Também foi passada a informação de que ele agrada muito o técnico Tite e a sua comissão técnica, por causa das suas características e estilo de jogo. Controlador de bola, bom passe, constrói muito bem o jogo e chuta muito bem de fora da área. Na tarde dessa última sexta-feira, a ESPN confirmou a informação de que houve reuniões entre o Flamengo e o jogador e a tendência é de uma nova tentativa. No início de 2023, Thiago Alcântara participou de uma matéria com o jornalista inglês em Liverpool e, dentre outros assuntos, foi perguntado sobre clubes brasileiros e demonstrou ser torcedor do Flamengo. O jogador conta que um dos momentos mais felizes da sua infância foi o gol de falta do Petkovic do tricampeonato do Flamengo em cima do Vasco. Naquela ocasião, o pai dele estava jogando no maior rival do Flamengo, o Vasco da Gama. O meu pai Mazinho sempre foi jogador do Vasco. Estávamos na casa do Rodrigo e a família dele era toda flamenguista. Quando foi o Petkovic, fez aquele golaço, aquela lenda, né? Marcou aos 43 minutos de falta. Então eu e meu irmão nos convertemos ao Flamengo, afirmou o jogador em tom de risadas. Nas últimas horas, parte da nação surgiu que, caso o Thiago seja contratado, que ele vista o número 10 do Flamengo, após a polêmica foto do Gabigol com a camisa do Corinthians e a perda da numeração. Vale lembrar que ele tem 33 anos completados em abril, 1,74 de altura, tem 46 jogos pela seleção espanhola com 2 gols. Ele tem dupla nacionalidade, ele é espanhol e é brasileiro. É um meia central que pode jogar de meia ofensivo ou de volante e tem contrato com o Liverpool até 30 de junho de 2024. E o seu passe está avaliado pelo site Transfermarkt em 10 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha que o Thiago Alcântara seria um bom reforço para o Flamengo? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar os parabéns para a mãe do meu amigo Robério Oliveira, lá de Goiânia, a dona Mailda, lá de Várzea Nova, na Bahia, está fazendo aniversário hoje, muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para a senhora, dona Mailda, comemore bastante o seu dia e não esquece de mandar um pedaço desse bolo para mim. Parabéns, dona Mailda, tamo junto! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço, bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!